Eu queria começar hoje com a saudação de São Paulo, né, que está na segunda leitura desse domingo da Santíssima Trindade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aliás, essa é a saudação inicial da nossa missa, né? E linda saudação, e claro que é precedida pela evocação da Santíssima Trindade, quando a gente começa a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como hoje é o domingo da Santíssima Trindade, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse grande mistério. É curioso, as pessoas todas querem entender como é que é mesmo esse negócio, três pessoas de uma só natureza, o que isso quer dizer, como é que é e tal. Eu acho interessante, porque cada vez fica mais difícil da gente entender isso. Porque cada vez nós somos uma sociedade que menos entende a comunhão. Nós somos uma sociedade mais individualista, mais competitiva, e onde a comunhão está longe. Então, entender essa perfeita comunhão que é a Santíssima Trindade está ficando difícil para nós. Mas vamos dar alguns passos. Vamos lá, na primeira leitura de hoje, lá no livro do Êxodo, tal, lá no capítulo 34, é bacana porque Deus se faz presente. E é bacana porque com Moisés, Deus faz, olha, eu vi a aflição do meu povo. Bom, então a gente pode ter uma primeira dica aí, assim, tá, se Deus viu a aflição do povo, o povo dele é o povo aflito, e não quem os aflige, né? É o povo perseguido, e não o perseguidor. É aquele que é espoliado, e não espoliador. É aquele que é enganado, e não aquele que o engana. É o povo sofrido, e não quem o faz sofrer. Esse é o povo. E Deus então vem para salvar esse povo, concretamente na história lá com Moisés, para salvar o povo da escravidão do Egito, a escravidão no Egito. E assim, e para a humanidade inteira, depois em Jesus, Deus se manifesta para libertar o povo, para a libertação do povo, aí não da escravidão do Egito, mas da escravidão da vida toda. Vem libertar o povo da miséria, da violência, do autoritarismo, da injustiça. Vem libertar o povo daquelas situações que denigrem a sua imagem de povo de Deus. E assim, queria chamar a atenção de vocês, porque lá tá bem claro, dizendo assim, lá em São João, né, no Evangelho de hoje, São João diz lá assim: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. É isso. É esse Jesus Cristo que vem então para essa libertação total. E a gente viu então esse Pai que quer estar na história com todos, a presença de Jesus que faz essa libertação integral. E lá no finzinho do Evangelho de Lucas, né, Jesus coloca para os discípulos: eu vou enviar vocês o Espírito Santo, que vai se manter com vocês para sempre. E no finalzinho do Evangelho de Mateus, Mateus que diz: e vocês vão por aí, evangelizando, mostrando as coisas que Jesus fez e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, são passagens, né, simplesmente geniais. Está lá, no Evangelho de Mateus: ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo que eu vos ordenei. Eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, daí a
caracterização dessas três pessoas. O Pai, sempre presente, desde o sempre, aquele que quer estar no meio do povo, que se faz presente e que se concretiza na história dos judeus, nesse diálogo com Moisés. Jesus que vem para a humanidade inteira. Deus amou tanto o mundo todo, todos vocês, todos nós, que manda o seu Espírito. E Jesus que na despedida fala, olha como o Pai prometeu, vem o Espírito Santo. E é com ele que vocês vão evangelizar por aí, que vocês vão ter força e energia para caminhar. Então por que continua tão difícil da gente entender essa trindade, a unidade que tem nessa trindade? Porque eu vejo, por exemplo, os protestos lá nos Estados Unidos. Vidas negras importam. Eu não posso respirar. E penso, sei lá, nos Estados Unidos está tão longe de mim. Eu não tenho nada com isso. Eu vejo as filas de famintos na porta do Instituto de Menores ou de tantos lugares por esse Brasil, procurando ranchos. E penso, meu freezer está cheio, minha despensa tem comida. Eu não tenho nada com isso. Eu vejo destruírem a natureza, aproveitarem a pandemia para tentar aprovar leis que favorecem aqueles que estão destruindo a natureza pela ganância. E digo, eu não tenho nada com isso. Está longe de mim, não moro na Amazônia, sei lá o que, Eu vejo esconderem os dados da pandemia, os dados dos mortos, atrasar as notificações, tentar polemizar com os secretários de Estado, dizendo que estão mentindo nos dados. Eu tento despistar o horror que está acontecendo e penso, eu não tenho nada com isso. Na minha família não tem ninguém doente. Eu vejo se armarem milícias pelas ruas da cidade para defender o autoritarismo e penso, eu não tenho nada com isso, não é no meu bairro. Mas é interessante, porque para nós cristãos isso é um problema muito grave, porque isso é o único pecado que, conforme Jesus, não tem perdão. É interessante, né? É o único pecado que para Jesus não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Aí vamos lá, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, lá no finalzinho, lá pelo versículo 29, diz assim, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão dos seus pecados, nunca. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter remissão dos pecados, nunca. Uai, mas e o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da missão, é o Espírito da união, é o Espírito da coparticipação, da corresponsabilidade entre nós. Então, enquanto eu estiver achando na minha religiãozinha que eu comungo, eu faço terço, eu faço novena e sei lá o quê, e eu estiver rezando ainda, Pai meu que está no céu, não tenha entendido ainda a oração de Jesus, que o Pai é nosso, enquanto eu não conseguir entender isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo está aí. E aí não adianta, né? Mateus 25 tão lindamente diz lá assim, Senhor, quando é que eu te vi com fome? Quando é que eu te vi em dificuldade e não te atendi, Senhor? Aí não adianta mais, porque já teremos blasfemado contra o Espírito Santo. Então, digo para você assim, quando é mesmo que nós vamos entender o mistério da Santíssima Trindade? Provavelmente quando a gente conseguir resolver um primeiro mistério que está mais perto de nós, que não é de 3 pessoas em um, é de 2 pessoas em um. Quando eu conseguir me colocar no lugar do outro. Quando a dor do outro for a minha dor. Quando a dor do outro, a miséria do outro, a fome do outro, a opressão do outro me atingir tanto que eu me sinta impelido a agir, que eu não aceite mais ficar na minha poltrona. E eu queria, então, nesse momento, queria dizer para vocês, no momento em que eu conseguir dar esse passo em relação ao outro, fazer esse 2 em 1,
eu começo a dar um passo para entender o 3 em 1, que é o máximo dessa união. E eu termino a reflexão de hoje lendo para vocês um trecho da primeira leitura de hoje, que é simplesmente genial. Moisés no Monte Horebe cai de joelhos e diz: Senhor, se eu encontrei graça aos teus olhos, não nos abandone. Mesmo que sejamos um povo de cabeça dura, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados e toma-nos pela sua herança. Amém.